Bem-estar com Roberta Zampetti. Oferecimento Núcleo Hematologia e Oncologia. Ciência para toda a vida. Hematologia.com.br. Roberta Zampetti, bom dia. Bom dia, tô na área, né, gente? Bom tá na área. Nossos ouvintes. Tá na área, se derrubar é pênalti, né, Roberta? Tudo jóia? Roberta, o tema que vamos falar hoje, eu confesso que eu tenho a minha opinião formada, mas eu acho que você vai ter que me convencer ao contrário. Eu já sei da sua opinião. Já ouvi, fiquei de casa assim, não concordo, e não podia falar nada, né? Eu tenho a minha opinião formada, mas é que muita gente é a favor da reprovação escolar nos primeiros anos letivos, aquela bomba, né? Pois é, a minha pergunta para o ouvinte, para você é o seguinte: você acredita na necessidade da reprovação na fase inicial do ensino fundamental? Será que repetir um ano vai garantir a aprendizagem? Agora, minha pergunta é o seguinte, porque o MEC está recomendando, desde o final do ano passado, Sim, o fim da reprovação nos primeiros anos do ensino fundamental, e se baseia em quê? Em dados de uma pesquisa que diz que a evasão escolar, quer dizer, as crianças somem da escola, vão embora da escola, tem aumentado muito nos primeiros anos de estudo. Agora, Paulo Leite, vamos pensar juntos então. Reprovar a criança 1, 2 ou 3 vezes e mandá-la ficar com colegas menores. Isso não sou eu que estou falando, são estudiosos que dizem, né? Porque isso eu pesquiso muito esse assunto, porque ele me interessa muito. Sim. Então, essa reprovação, ela causa problemas de adaptação e provoca o desinteresse da criança, porque ela é obrigada a voltar a estudar tudo de novo. Então, reprovar significa o quê? É você dizer para o menino e para a menina, assim, olha, você não aprendeu nada. Então, você perdeu literalmente o ano. Agora, será que é isso mesmo? O resultado da reprovação na rede pública é a expulsão, né, de milhares de jovens da escola. Eles vão para onde eles se sentem abandonados e para a marginalidade. Então, eu lembro Paulo Freire, que é um cara que eu admiro extremamente, um educador fantástico. Ele foi secretário de Educação da cidade de São Paulo em 89 até 1991. Naquela época, ele já propôs que os ciclos fossem de 3 anos no ensino fundamental e apenas no fim de cada ciclo desse, de 3 anos, haveria exames que aí definiriam, né, se o aluno seria ou não retido. Agora, claro, né, Paulo Leite, que sistemas assim precisam de acompanhamento, professores que orientem os alunos com dificuldades, né? Agora, na verdade, eu acho que é muito bom que se diga que essas dificuldades das crianças geralmente não são delas, mas da escola, do currículo, que às vezes é muito chato. É isso que eu ia te dizer. Se a fixação à escola não está muito mais ligada a uma escola mais atraente, e até como você lembrou do pernambucano Paulo Freire, isso. E eu sou apaixonado pelas teses e pela ideia. Isso, então eu vou te convencer. Não, mas ele defendia, na verdade, além disso, isso é uma das coisas que ele defendia, mas ele defendia, além disso, uma escola que fosse mais cidadã, uma escola que estivesse mais próxima da realidade do indivíduo, da criança, e não uma escola que fosse uma escola com um currículo fixo, como a Lei de Diretrizes e Bases sempre propôs, um currículo chato, desagregado à vida comum das pessoas. Na verdade, resumindo, é isso, ele era fantástico, só que ele achava o seguinte: criança você não dá bomba, porque no imaginário popular é a tal da bomba, né? Então a solução eu acho, né, que para um ensino assim eficaz, como defendia Paulo Freire, não está na repetição dos conteúdos ou na afirmação que eu acho paupérrima de que os jovens não gostam de estudar. Está na obrigação que toda escola tem de oferecer a oportunidade de todos aprenderem. Porque olha para você ver o dado, que interessante. O último censo escolar do IBGE saiu em 2008, o censo diz o seguinte: a reprovação alcançou no Brasil 74 mil crianças de 6 anos de idade. Para que serve isso, Paulo Leite? Me conta. Você mandar 74 mil crianças de 6 anos, né? Isso, na visão do Conselho Nacional de Educação, isso atrapalha demais a alfabetização das crianças. Aí que veio essa recomendação da avaliação ser feita só depois do 3º ano, quando as crianças já têm aí 9 anos de idade. Agora, isso não é lei, é apenas uma reprovação, mas eu acho, terminando o meu raciocínio, que há uma confusão enorme entre esses conceitos de progressão continuada e aprovação automática. Uma coisa não é a outra. Aí você começa a falar uma coisa que
que me sensibiliza muito, porque a aprovação automática, como foi pregada e feita em alguns lugares, inclusive em Belo Horizonte, ela não leva a nada, porque nós estamos aí colocando para frente alguém que não tem condição de estar lá na frente e que tem que ser adequado para estar lá na frente. Pois é, mas olha só, porque a aprovação automática é isso, é o famoso passou, né? Quer dizer, isso significa que o aluno não teve avaliação, ele passou sem avaliação, sem orientação, sem cobrança, sem apoio nenhum. Isso aí, pelo amor de Deus, né? Agora, o que é a progressão continuada? Ela é acompanhada. A gente sabe que as crianças têm diferentes habilidades e, por isso, formas, maneiras diferentes e ritmos. A gente tem que entender isso. Ritmos diferentes para aprender, mas todas elas chegam lá. Elas chegam, com certeza. Às vezes, umas precisam de alguns meses a mais, outras um semestre, mas às vezes um semestre já é suficiente para a gente ver mudança na criança, sabe? Então, assim, porque criança, gente, aluno, em um curto período de tempo, ele pode amadurecer, superar um problema, às vezes, que está lá na casa dele, né? Ele pode adquirir mais segurança com a ajuda de um professor. Fatores que na minha opinião, são fundamentais para a questão do aprendizado. E aprendizado não é nota, né? Como é que você pode falar com o menino? Você tomou bomba, você não aprendeu nada? Que isso, Paulo Leite? Não, você quase me sensibilizou por completo e acho que até o terceiro ano realmente é uma boa ideia. Mas vamos continuar conversando sobre isso, porque quem sabe você consegue me convencer. Tá bom, Paulo Leite. Um ótimo dia para você, um ótimo dia para os nossos ouvintes. Eu queria saber a opinião deles. Então aqui a Lila Vatti vai agora, depois que despedir de você, vai fornecer os caminhos para que os ouvintes conversem conosco para falar um pouco sobre esse tema que Roberta Zampetti levantou da reprovação escolar nos primeiros anos do ensino fundamental, a bomba, né? Se você é a favor ou contra... A questão é, repetir um ano vai garantir a aprendizagem? Exatamente. Se você é a favor ou contra esse método de ensino, esse processo de ensino, e diga por quê, né, Roberta? Sim ou não e por quê, não é isso? Com certeza. Então tá bom. Roberta, tenha uma excelente quarta-feira. Sexta-feira nos encontramos aqui. Tudo de bom para você e para os nossos queridíssimos ouvintes. Tchau, Grande abraço, tchau.